Fala pessoal, estamos começando aí mais um episódio do nosso Bicast para todos os amantes do mercado imobiliário. Junto aqui do meu amigo e parceiro de trabalho Yuri, que hoje assume a cadeira de Head de Vendas da Bravo. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui, né, Yuri? Uma pessoa muito especial e que foi a pedidos, hein? Exatamente. A gente está aqui com o Thales Mendes. O Thales. Thales, eu vou deixar você se apresentar, mais um sumário aí, um sumário inicial. O Thales hoje ele é sócio da Bravo, né, Thales? E hoje tem se provado um grande vendedor. E a gente te chamou aqui principalmente porque a gente acredita que você vai contribuir muito com quem está aí iniciando, querendo chegar nos top vendedores aí de onde quer que esteja, né? Legal, obrigado pelo convite, Yuri Gratival. Já vi várias pessoas feras passaram por aqui, obrigado mesmo pela oportunidade de poder bater um papo. E se eu puder contribuir com um pouquinho, eu estou aprendendo muita coisa ainda, estou novo no negócio, mas o que eu puder contribuir, dividir um pouquinho da experiência que eu tenho passado, que está bem legal, pode contar comigo. Boa. Ô Thales, então para o pessoal que não te conhece ainda, explica um pouco de onde que você veio, um pouquinho da sua história e como que você chegou no mercado imobiliário, como é que foi o início aí? Certo, eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e eu vim para Maringá para fazer faculdade. Eu sou engenheiro civil, e aí como muitas pessoas que vêm para cá acabam ficando, né? Porque Maringá é sensacional. Tive algumas oportunidades de ir para fora de Maringá, mas para trocar Maringá por outra opção, tem que ser muito diferenciado. E aqui no Brasil tem poucas cidades que são tão diferenciadas quanto Maringá. Acabei ficando, tive uma experiência legal aqui de trabalhar como engenheiro civil, numa consultora bem bacana aqui que eu admiro bastante. Depois tive uma experiência de trabalhar numa indústria química de refino de óleo, nada a ver com engenharia. Aonde? Aqui? Aqui, exato. Tem uma empresa que é a maior do setor dela, chama Luarte. Ah, legal. É a maior do setor dela, eles têm 15 filiais espalhadas no Brasil. Eu fui gerente aqui da filial de Maringá, depois eu fui gerente da filial de Belo Horizonte. Aí lá eu aprendi um pouquinho mais sobre como funciona uma empresa, várias coisas que envolvem uma empresa. Nesse meio do caminho fiz gestão empresarial na FGV, MBA. E lá que eu tive um contato maior com o Evandro. Você era gerente de qual área nessa empresa? Gerente da filial, de tudo. Então eu cuidava de tudo. Administrativo geral. Exato, legal. Logística, RH, comercial, de tudo um pouco. Então eu tive uma experiência bem legal com tudo que envolvia uma empresa. Já deu uma bagagem, né? Já deu uma bagagem. Exato, abriu um pouco mais minha cabeça. Então isso foi bem legal. E aí, enquanto eu trabalhava lá, eu fui querer entender um pouquinho mais de empresa. Fiz o MBA de gestão empresarial. E nele que eu tive um contato maior com o Evandro. O Evandro é engenheiro civil também. Só que eu tinha pouco contato com ele na faculdade. E lá a gente conheceu também o Fred. Então a gente fazia bastante trabalho junto, fizemos o TCC junto também. A gente teve um contato bem legal lá. E alguns anos depois veio o convite do Evandro para tanto eu quanto o Fred nos tornarmos sócios da Bravo. Então, acho que o Evandro já está há uns 6, 7 anos na Bravo. Por aí. E eu e o Fred estamos desde 2019. Então, completamos aí 3 anos. Vocês alinharam melhor no MBA, mas já se conhecia da faculdade? Tinha eu conhecia, pouco contato, mas... Exato, de vista. Conhecia de vista o Evandro. A gente sabia quem era, ele sabia que existia, eu sabia que ele existia, mas a gente não tinha muito contato na faculdade. E aí no MBA, quando a gente precisou se juntar pela primeira vez para fazer alguma coisa, a gente sabia que era um rosto conhecido, acabou sentando junto. E aí desenvolveram bastante coisa no MBA. Então foi bem legal. E criamos essa intimidade de chegar a um ponto de um dia ele rolar esse convite para ser sócio da Bravo também. E aí eu e o Fred nos tornamos sócios em 2019. Massa. E, cara, e você... Como é que você decidiu assim, cara, quer saber, eu vou começar a vender? Olha, foi uma oportunidade bem legal que eu vi junto com o Fred, com o Evandro. Já sabia do projeto que a gente estava para lançar esse ano do Big Garden. Já tínhamos lançado o Bidodoro e eu sou fã dos produtos da Bravo. Realmente não mexeria com isso se eu não tivesse uma paixão por isso. Então acho que isso é um diferencial também. Você ser apaixonado pelo que você faz, pelo que você trabalha, facilita muito o desempenho do seu trabalho. E aí eu pensei que seria uma oportunidade legal. Estaria ainda perto da Bravo, venderia um produto que eu confio, seria um desafio para mim, eu gosto de desafios também. E aí quis encarar esse desafio a partir de janeiro desse ano eu comecei a experimentar esse mundo de vendas. E no fundo você está trabalhando para você, né? Exato. Que é melhor ainda, né? Isso é perfeito.
Isso é muito bom. Isso sempre esteve do meu lado, essa vontade. Não à toa me tornei sócio da Bravo, queria ter algo meu também. E essa oportunidade de vender tem essa flexibilidade. Bem legal. Entra um conjunto ali, né? Se você perceber. É o desafio, vender o que você acredita, que isso é a melhor coisa do mundo, né? Sim. Eu duvido que alguém tenha vitória, vamos dizer assim, em algo que não acredita, né? E também trabalhar para algo que você sabe que tem um retorno além da vitória ali, né? Além da conquista. Com certeza. Claro, a parte financeira, isso agrada, mas a satisfação pessoal de ver isso acontecendo, de poder contribuir com isso e poder fazer um pouquinho da parte da história da Bravo e, consequentemente, do que a Bravo está fazendo em Maringá, isso é bem satisfatório, bem legal. E é legal também ressaltar que você trabalhou com gestão, né? Então, assim, ele não trabalhou com vendas diretamente. Falou, desafio mesmo, né? Não fiz isso ainda, vou meter a cara e vou me desenvolver. E como é que foi isso daí, Thales? Como é que foi o início de trabalho com venda? Porque a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Você falou que você era muito tímido, né? Sim, muito tímido. Nunca vendi nada, eu tinha vergonha, achava que eu ficava incomodando a pessoa de querer vender alguma coisa. Então, isso para mim foi um desafio bem grande. Então, para o pessoal que está em casa, né, para terem uma ideia, o nosso empreendimento, que agora já tem mais de um mês, Yuri, de lançado, né? Um pouquinho mais de um mês, né? O Bee Garden, que foi um sucesso absoluto de vendas. A gente vendeu no primeiro mês mais de 70% das unidades. E é um prédio que não é pequeno, né, Yuri? É um prédio de 264 unidades, ou seja, é bem grande. Foi um sucesso absoluto. E isso foi uma coisa que me surpreendeu, Yuri, pelo fato do Thales nunca ter trabalhado com venda, que ele foi uma das pessoas que mais vendeu. Foi. Bom, quando eu entrei na Bravo, né? Algumas pessoas sabem, quem não sabe, eu entrei mais ou menos em outubro, novembro do ano passado. Então foi um pouco antes do Thales iniciar. E a gente trocou muita figurinha, né, no início sobre isso. Mas já estou acostumado, né, a lidar com vendas, né, já são alguns anos. E até conversei com ele na época, né? Falei, cara, você tem um perfil que se não conhecia ele ainda a fundo, né? A gente não estava iniciando uma amizade aí. Mas eu falei, você tem um perfil bacana, acredito que você vai. Mas realmente me surpreendeu. Se você chegasse na época e falasse, ele vai ter X resultado, eu ia falar, me surpreenderia. Isso realmente surpreendeu, foi muito bom o resultado dele. Inclusive, parabéns mais uma vez, né? Já. Obrigado. Não, e eu já tive a oportunidade de acompanhar uma venda sua, né? Até comentei com você antes da gente começar. E eu fiquei muito impressionado com a questão técnica mesmo. Técnica de venda. Eu já fui gerente de venda, já trabalhei com venda, eu sei como que é muito difícil você sair do que é instintivo, né? Muitas vezes a pessoa no começo quer falar demais, fala muito mais que o cliente, não ouve direito, não pesquisa a dor do cliente, não tem muito jogo de cintura para lidar com objeção, né? E eu admirei muito sua venda, que foi uma venda muito técnica. Então, como é que foi, Thales? Porque na minha visão, é um tempo meio recorde, assim, sabe? Para você ter um desempenho desse, sabe? Certo. Então, como é que foi o seu desenvolver técnico da venda, assim? Eu fui estudar. Eu queria saber, tem algum foco? Só que você, assim, estudar, a gente olhou assim, viu que você estuda pra caramba. Você é um cara, igual ele falou, muito técnico. Mas teve algo que você falou assim, cara, eu vou focar nisso. Ou não? Você chegou e falou, vou estudar tudo que eu posso, ou teve algum foco? Eu quis entender... fui ver algumas pessoas que têm desempenho bacana com isso e entender como é que elas fazem isso. Então, fui realmente estudar. Como eu comentei agora há pouco, não tinha essa questão de querer vender, porque eu via que, às vezes, o vendedor geralmente é chato. Fica empurrando coisa, fica te enchendo o saco. Às vezes você está num momento de descontração, está no churrasco, está numa piscina, e o vendedorzão está lá te empurrando, querendo vender alguma coisa. Então, essa era a ideia que eu tinha de vendas, entendeu? E aí, o nosso produto é diferenciado. Então, por que um produto diferenciado teria que ser vendido de uma forma tradicional? Isso não faria sentido. Então, a gente precisaria de uma forma diferenciada também de vendas. E aí, eu sou engenheiro, então eu sou meio quadrado, sou meio de processos, querer entender o porquê disso, meio porquê lógico, daquilo. né? Exato, meio não, inteiro lógico. Então, esse foi um desafio. Mas acho que contribuiu bastante porque, no final, vendas são processos, são contas. É encaixe disso com encaixe daquilo, algo que você contornou aqui que deu certo, que ali não deu, conversas certas, pontos colocados no momento certo, oportunidades bem
bem absorvidas. Então, é um processinho. Se você for simplesmente sair vendendo de qualquer forma, pode dar êxito? Pode. De qualquer forma, pode dar êxito. Mas a chance disso dar êxito é menor. Então, eu fui entender de que forma eu conseguia montar alguma forma de atender, de conversar, de apresentar uma ideia que teria maior sucesso de conversar com as pessoas. Então, vi muito vídeo, li alguns livros, fiz curso, fui querer entender mesmo, porque, no fundo, o engenheiro queria saber que, tipo, venda A mais B é igual a venda. Como é que é esse A, como é que é esse B? E vamos chegar nessa oportunidade. E você tem algum tipo de conteúdo específico, assim, algum livro, algum curso específico que você fala, cara, esse curso ou esse livro me ajudou demais, assim, me levou do nível A para o nível B, assim. Gabriel, eu cheguei a ver tantos vídeos e ler alguns livros e conversar com tanta gente que acho que um em específico assim não. Uma coisa eu também tenho é que desde moleque eu sempre fui muito observador, muito detalhista, muito analítico. Então eu observava como é que o Yuri vendia, como é que o Giovanni vendia, como é que o Hugo vendia. Eu já tinha passado por algumas compras, todo mundo, a gente é cliente, a gente já comprou carro, já comprou celular, já comprou um monte de coisa. Então a gente já lidou com muitos vendedores. Então eu sempre observei muito como é que eles faziam. E eu fui pegando um pouquinho de cada coisa. Meu pai sempre me ensinou isso. Ouve tudo, participa de tudo, se envolve com tudo. Aí você absorve o que te serve, o que você acha que é interessante, tira o que você acha que não é interessante e aí você vai montando a sua forma. Então eu creio nisso também, né? Eu acho que não tem um segredo, não existe um procedimento padrão que qualquer pessoa vai seguir aquele procedimento e vai ter sucesso igual todas as pessoas. Então eu acho que você tem que moldar da forma que você consegue se portar daquela forma e você consegue se apresentar. E aí eu fui compilando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Aí era legal que com cada livro que eu via, cada vídeo que eu via, eu ia vendo que esse aqui eu já faço. Esse aqui eu já tinha pensado dessa forma. Esse aqui eu já testei, já funcionou. Então isso fui tirando as arestas, Lapidando, né? Exato, até que chegou numa forma que eu entendi que funciona. Você faz uma junção no fim do dia, né? Que você vai observar, por exemplo, que nem ele falou assim, eu acho que a gente já conversou muito, assim, isso é uma coisa que eu acho bacana no Thales também, humildade, viu? Porque ele sentiu uma dificuldade, ele pega o telefone, Yuri, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí a gente começou a trocar uma figurinha, ele falou, não, beleza. Aí ele vai lá e dá uma olhada naquilo, porque eu também não sou o dono da verdade igual ninguém é, né? Então você avalia, pega aquilo e coloca dentro da forma que você trabalha. Porque às vezes também o cara é muito bom lá de nadar, mas o outro é mais um pássaro do que um peixe, né? Então se ele vai querer nadar igual você, ele não vai ter êxito. Mas tem algumas coisas ali que ele pode usar. E isso daí que você fez de observar também, agora eu acho que ainda é pior, né? Porque depois que você vira um vendedor, você começa a avaliar isso mais criticamente. Eu, pelo menos, a Laís, né, minha esposa, vive falando, né? Eu vou ser atendido, é a avaliação total, onde eu vou. Né? Seja para ver um carro, alguma coisa, daí, às vezes eu olho para ela e falo assim, nossa, né? Que tal coisa e tal. Aí você já olha, isso aqui que legal que o cara fez, já vai querer anotar já para fazer, né? Então, assim, isso aí é muito importante. Acredito que essa humildade, né, de tentar observar e olhar o que os outros têm de bom para oferecer é um dos principais fatores. Além do estudo, né? O estudo, a gente bate muito em cima disso daqui, né? Falo sempre, né? Eu estude tanto quanto um médico e ganhe tanto quanto ele, né? Qualquer corretor. E eu acho que fica muito em cima disso. O Yuri, eu também acho que é prática também, entendeu? Eu vejo muito vendedor por aí querendo lidar com o cliente só por WhatsApp, porque parece que ele está com medo de receber o cliente na frente dele, e conversar e apresentar. E aí você sempre fica com esse friozinho na barriga de, será que eu vou conseguir falar? E nunca vence essa barreira que você sempre, às vezes, para no WhatsApp ou por ligação. Então, vai testando. Com certeza, minha primeira apresentação foi muito diferente da minha segunda, da minha 10ª e da minha última. Eu acho engraçado porque hoje eu participo de negociações, mas não tanto quanto quando eu era corretor, né? E quando eu tive essa mudança, porque eu trabalhava numa equipe, por exemplo, que era uma equipe que chama equipe física, vamos dizer assim, né? E eu como dizer assim, eu recebi uma proposta de ser transferido de uma equipe para outra, que eu estava indo muito bem numa equipe, a outra equipe era considerada uma equipe de elite, vamos dizer assim, eles falaram, você vai ter que ir para essa equipe aqui para se desenvolver mais ainda. E eu não queria, porque essa equipe era uma equipe virtual, era atendimento
WhatsApp e tal, pela internet. Eu falei, não, eu quero conversar com o cliente, não tô afim com esse negócio. Até fui meio... Ali na hora eu não estava muito afim, não. E hoje, ao contrário, muita gente quer ficar atendendo pelo WhatsApp. Então eu falo, cara, sai disso. Vai, bem pessoal, né? É, bem eu pessoal. acho muito, sabe? Eu prefiro olhar para o cliente, conversar ali, né? Você sentir ali o que realmente está acontecendo. Até porque por mensagem, até mensagem de voz ali no áudio do WhatsApp, às vezes você não entende bem o sentimento, o que está acontecendo ali. Eu acho bem... Não é prático, sabe? Não gosto muito, não. E Thales, você é um participante ativo do BNI, né? Sou. Inclusive, eu queria... Isso é uma dúvida minha que eu queria matar. Eu tenho certeza que é a dúvida de um monte de gente lá fora também. Esse ponto, esse grupo de empresários, tal, ajudou você? Com certeza. Me ajudou bastante. Para quem não conhece o BNI, é um grupo de empresários que se envolvem, fazem networking e também se ajudam em relação a todos os serviços e produtos que eles trabalham. Então, me juntei a esse grupo também, a um grupo que eu participo em janeiro. E aí foi bem legal, foi bem bacana. A experiência tem sido muito legal. Mas, como muita coisa, o BNI é uma ferramenta. Se tiver lá a furadeira e ela ficar parada, você não ligar ela na tomada, você não pegar aquela furadeira e colocar em algum lugar, pegar o martelo e fazer ele funcionar, a ferramenta em si não... Vaca não dá leite. Exatamente, se você não for lá tirar, entendeu? Então, bom, uma coisa bacana que tem lá no BNI é que, periodicamente, você faz relatórios do que tem acontecido, como você tem se envolvido, o que tem rolado de negócios. E aí eu tenho relatado lá algumas vendas que eu tenho feito pelo BNI, e algumas pessoas têm comentado comigo que me dado os parabéns em relação a isso, mas falado que você usou a ferramenta, você se esforçou para isso também. Você não simplesmente entrou no BNI achando que ia cair no seu colo algumas indicações e isso naturalmente ia acontecer. Então, isso foi bem legal, esse feedback que eu tive, de que eu recebi, sim, algumas indicações, algumas não, várias, para ser bem justo, mas também, na hora de você sentar com a pessoa e conversar com a pessoa, aí é contigo. A pessoa te indicar e colocar lá na tua frente é uma coisa, dali para frente, aí é contigo. A indicação vem, mas ninguém joga dinheiro fora, né? Exatamente. Não vou investir em algo que eu não acredito e que, de repente, eu chego e vou conversar com você e vejo que você não tem autoridade ou é leigo no assunto. Exato. Então, é igual você falou, da ferramenta, né? A vaca não dá leite, né? Então, não existe isso. Quem que falou isso foi o Cortella, não foi? Foi. Ele falou, nossa, muito bom. Então, cara, essa é uma das dúvidas, porque sabe o que me chamou muita atenção também, Yuri? Que eu estava entrando na Bravo na época, quando, acho que foi na primeira semana minha de Bravo, você pegou e falou, ó, galera, eu vou fazer um evento aqui, parará, chamou um super buffet lá, chamou umas 20 pessoas, 30 pessoas, pagou do seu bolso que ele custa. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Falei, caraca, meu. Tipo, não é barato, entendeu? Exato. Daí eu falei, cara, não é possível. Tem que ter alguma coisa aí. Tem que converter muito. O cara tem que aproveitar muito bem essas leads, senão, cara, não paga, né? Uhum. E daí hoje, olhando para trás, né, eu falo, cara, olha, tenho certeza que isso daí fez todo o diferencial. Né? Tanto que logo depois disso, não sei se você sabe, mas você foi um dos benchmarks que a gente usou como sucesso. Né? A gente viu que você conseguiu pré-vendas e tal, né? E a gente falou, cara, a gente precisa se espelhar nos bons exemplos. Né? E a gente começou a fazer eventos periódicos. E isso foi muito bom para nós. Né? Tanto que eu acho que o sucesso, um dos grandes sucessos do empreendimento foi os eventos que a gente fez. Né? A gente é bem conhecido pelos eventos que a gente faz, inclusive. Muitos parceiros aí dizem assim, ó, vocês ergueram a régua. Inclusive, e eu não sei se eu não sei se eu já te falei isso, mas foi inspirado naqueles eventos que você fez. Ah, legal. Bacana saber disso. Gratival, o que eu pensei é o seguinte, foi uma das coisas que eu aprendi também estudando por aí. E não lembro, foi antes da pandemia, 2019, se eu não me engano ainda. Eu, o Fred e o Evandro fomos a São Paulo fazer um fim de semana lá com o pessoal do G4 Educação. A gente fez o G4 Growth. E aí tiveram vários insights bem legais. E uma das coisas que eles passaram pra gente é que fez eu mudar o pensamento. Assim, às vezes a gente, como empresa, pensa que a gente precisa trabalhar para ir ter dinheiro, para ir investir esse dinheiro na empresa para ela poder crescer.
Só que aí você fica esse todo o tempo sem investir dinheiro, o seu crescimento demora mais para poder chegar. A ideia é o contrário. Investe o máximo que você puder logo de primeira na empresa, que aí sim ela vai dar resultados, a sua chance de ter resultados é muito maior, aí com esses resultados você reinveste, você começa a crescer. Então, e muitas vezes, como é o caso da consultora, alavancar, né? Exatamente. Pegar dinheiro emprestado para poder investir no negócio. Exato. Então foi nisso que eu pensei no evento. Eu preciso investir. Às vezes você está ali parado, olhando para a terra, esperando a árvore crescer, e você fala, você plantou a semente? Ah, não. Tem que fazer o buraco, dá trabalho, eu tenho que comprar a semente, eu tenho que ir lá, e você vai esperar o que crescer? Então você tem que investir no seu negócio. Se você acredita no seu negócio, você acha que aquilo vai dar certo, você tem que investir primeiro. Então foi nesse sentido que eu fiz o evento. E aí eu acho que um diferencial também do evento, que é o que eu basicamente faço na maior parte, na grande maioria das vezes, eu não vendo Bee Garden. Não vendo Bee Garden. Eu vendi aí quase 20 unidades. Grande maioria delas eu não vendi. Não ia vender. Por quê? Eu não quero dar essa ideia de venda. O que eu faço é falar sobre Bee Garden. A gente conversa. A gente senta e conversa. Olha o que está acontecendo aqui. Cara, desculpa te cortar, mas esse ponto foi o ponto que me chamou a atenção. Que a sua venda, ela foi totalmente consultiva mesmo. Ela foi totalmente ouvindo o cliente e conduzindo sem ele perceber. Batendo papo. Isso foi muito legal, cara. Isso é muito legal. Porque a maioria dos vendedores, eles estão pensando só no final, né? Só no cheque, só na assinatura do contrato, só no... Então, quando você toca num assunto, principalmente no começo das conversas, né? Quando é um cliente meio ansioso, um corretor meio ansioso, ele meio que... Tá bom, então, deixa eu te mostrar o produto. Já quer ir direto, né, para o assunto final, que é a venda em si. Exato. Mas ele não percebe que a venda já começou antes, né? Mas é que ele identificou uma coisa que, se eu não me engano, foi no último podcast que a gente conversou e a gente falou sobre isso. Você não vende o produto, você está passando uma solução. Exato. Aí você vende um serviço, né? Quando você vai passar uma solução para o cara, porque ele está ali conversando com você, ele está procurando alguma coisa, seja uma moradia, seja um investimento, seja uma rentabilidade acima do mercado, ele tem algum problema. Aí a pessoa, às vezes, ela olha e fala assim, não, eu quero vender para ele para me ganhar a minha comissão. Cara, vai lá e conversa, mostra algumas coisas para ele, mostra que aquilo faz a diferença para ele. E o Bee Garden aqui a gente conversa sempre, né? É gostoso de vender, né? Exato. O produto é fantástico. É um produto fantástico. Então, assim, se fizer sentido pro cara, ele vai comprar. Ele vai comprar. O que você tem que se preocupar é em resolver o problema dele. Sim. Seja isso no Bee Garden, no nosso próximo lançamento, Bonifácio, no próprio Bideodoro também. A gente tem produtos para solucionar problemas. Mas se você chegar pro cara e começar a falar de tijolo, para ele, você quer vender um tijolo para ele, faz sentido. Sim. Seja nisso, ou você que está escutando aí a gente, seja qualquer produto. Para moradia, se vai ser para investimento, casa na praia, seja lá o que for. Identifica, faz um conheça o cliente, né? Você tem que saber qual que é a dor do cara para você conversar. E se você não conversar com ele, você não vai saber. Exatamente. Aí você só quer vender para ele, não deixa nem ele falar às vezes. Eu peguei já muito corretor que fazia isso, o cara ficava falando, o cara estava lá recebendo uma chuva de fala. Ele nem sabia, daqui a pouco ele ia falar assim, então, eu queria tal coisa, era totalmente diferente. Queria alugar. Exatamente. Exatamente. E ele conseguiu, eu acredito que o Thales identificou rápido isso, né? Até por ter uma bagagem em outras áreas também, querendo ou não, isso faz uma diferença. E cara, pra você ver, né? Ser engenheiro. Os que mais venderam são engenheiros. Hoje lá, a gente tem os três que mais venderam dentro da equipe própria, uma arquiteta e 2 engenheiros. Que legal. Olha que interessante. Interessante, né? Não sei qual que é a lógica, lógica ali, mas... Então, e eu vejo que as pessoas mais experientes que passaram aqui pelo podcast têm isso muito claro na cabeça, assim, que eles não estão ali para vender nada. Eles estão ali para ajudar o cliente a resolver um problema dele, a encontrar um investimento, seja para investir, seja para morar, né? Eles estão ali por um motivo e você está ali para entregar o que é melhor para ele, né? Se você vende o que é melhor, basta você trocar ideia e conversar, né? Exato. Esse é o que. Antes de falar do que, eu falaria do como. Como chegar no produto. Que é o que eu gosto de fazer. Porque, claro, nós vivemos numa economia capitalista. Nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, ter nossos luxos e tudo mais. A Bravo não é uma ONG. Então, eu vivo de vendas também. É claro que a gente preza pela venda.
Mas eu sou bem sincero em falar que quando eu falo do Bee Garden, a primeira coisa que eu quero com isso não é a venda. A primeira coisa que eu quero é que o máximo de pessoas possíveis em Maringá e possivelmente no mundo saibam do Bee Garden. Olha o empreendimento incrível que a Bravo está fazendo aqui em Maringá. Olha que coisa diferente que está acontecendo aqui em Maringá. Olha que ideia diferente de consumo de produto, de moradia que está rolando aqui. Então, para mim, o primeiro passo é esse, conversar sobre o Bee Garden. Eu quero que todas as pessoas saibam disso. O que está acontecendo de diferente, né? Tudo aquilo que você está acostumado a ver de imóveis nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 anos aqui em Maringá, forma de investir, de locação, de moradia e tudo, não precisa mais ser assim. Olha que diferente. Então, é muito gostoso quando eu termino de falar sobre o Bee Garden, sem intenção de venda nenhuma, e a pessoa acha aquilo fantástico. Fala, nossa, incrível. Achei legal pra caramba. Achei demais. Isso é muito gostoso. E aí, venda também é muito momento. Se a pessoa está no momento dela, de fazer investimento, e ela gostou da ideia, acabou. A venda é uma consequência. Se ela gostou da ideia da apresentação que a gente fez do Bee Garden, a venda é uma consequência. Se ela não está no momento dela, o fato dela ter gostado do Bee Garden vai fazer com que numa próxima rodinha de conversa com amigos, com família, em algum bar e tudo, alguém falou uma coisa de investimento, falou uma coisa de moradia, falou uma coisa de Eurogarden, falou uma coisa de Zona 8. Ah, você está sabendo do Bee Garden? Então não foi o momento dela investir no Bee Garden, mas ela vai falar do Bee Garden porque ela gostou da ideia. E aí, consequentemente, você consegue uma venda por terceiros. Então, esse como eu acho muito importante, entendeu? Você realmente conversar. E aí cai nesse o que o Yuri falou. É uma das coisas que eu aprendi bastante, né? Venda é resolver problema. Então, talvez seja aí um motivo de ter engenheiro dando bem nisso, porque a gente adora resolver problema, né? Adora resolver um problema. Né? Exatamente. E processualizar a venda na cabeça, né? Porque, querendo ou não, embora venda seja muito conversa, e conversa não segue muito uma linha reta, né? Mas tem a sua lógica, né? Tem direcionamento. Tem também. Exato. E você tem algum script, Thales, que você pode compartilhar com o pessoal que está ouvindo a gente? Que você usa, assim, alguma coisa... Cara, nunca toco alguma regrinha, assim, que você tem com você como... Cara, sempre que eu fiz isso deu certo. Olha, realmente cada venda é uma venda. Tem cliente que aparece pela primeira vez na minha frente, a primeira vez que eu vejo ele, eu sei o nome dele é quando ele está na minha frente, porque ele acabou de chegar. Tem cliente que eu já fico sabendo antes, tem cliente que é amigo, que é indicação. Então, cada um vê de uma forma diferente. Mas, no geral, o que eu faço é tentar entender o cliente, conhecer o cliente. Pesquisar ele antes? Exato. Porque se venda resolver um problema, você precisa saber qual que é o problema do cliente. Qual que é a dor do cliente, qual que é a vontade do cliente. E aí, se você conseguir fazer uma pesquisa antes, perfeito. Se não, você tem que desenvolver uma conversa com ele para poder entender. Investigativa, né? Exato. E uma conversa numa boa, entendeu? Conversar para entender qual que é a procura dele. O que ele está desejando com aquele empreendimento. É bem o que você falou, às vezes está vendendo coisa para uma pessoa investir e ela quer morar. E aí eu vi também que, geralmente, um estudo, não sei quão real é isso, mas vai que é verdade. Então vamos tentar se apegar a ele. O máximo que você precisaria gastar de tempo de uma pessoa é meia hora. Mais de meia hora fica cansativo. Sendo que dessa meia hora, o tempo realmente que ela mais aproveita de informação de você é de 6 minutos. Achei incrível isso. Então, às vezes o vendedor fica falando horas e horas e horas, e tudo que a pessoa consegue absorver, ela falou em 6, em 10 minutos ela conseguiu absorver. Então, vamos supor que você começou a conversar com a pessoa, você não fez essa investigação prévia, ou você não conversou com ela para entender um pouquinho melhor sobre ela. Você e aí queima o cartucho. Né? Exato, você gastou um tempão lá falando sobre coisa que ela não tem nada a ver com o gosto dela, com a vontade dela. Você vai lá e, por exemplo, minha esposa. Falou, minha esposa está querendo conhecer o Bee Garden, e você ficou uns 10 minutos ali falando do bicicletário. Olha que incrível, que bonito, que bacana que é bicicleta, não sei o quê. E aí, entre nós, minha esposa não sabe andar de bicicleta. Aí a pessoa passa 10 minutos falando de bicicletário e não foi o que chamou a atenção da minha esposa. Só que se você fala que lá tem um ponto elétrico para carro elétrico, ela já falou, olha que legal, que bacana, que interessante. Eu começo a falar de bicicletário para mim lá, ele olha para mim, eu fico pensando, nem joelho eu tenho. Exatamente. Exatamente. Então você tem que entender o cliente, entendeu? Você tem pouco tempo para poder pegar a atenção dele. Você tem que ser certeiro. E isso daí eu compartilho esse negócio do tempo, porque, cara, eu não gosto de atendimento demorado. Ou seja, qualquer coisa que eu vou fazer começa a demorar e eu já começo a olhar para o lado. Inclusive, eu estava com a Laís esses tempos atrás, a gente foi ver alguma coisa, não me lembro muito bem agora o que é, e a mulher começou a falar, daqui a pouco eu estava até prestando atenção, mas eu comecei a mexer no celular também.
Aí ela ainda pegou e falou assim, mas você quer ver isso aqui? Eu acho que o seu marido não está escutando. Eu falei, não, você falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como é que você fala? Um tempo que você está falando e eu vou ter outras coisas para fazer aqui também. Aí ela até ficou meio sem graça, porque eu estou prestando atenção, mas estou fazendo outras coisas. Gestão tem que fazer isso, senão você está ferrado, né? E ela até ficou meio sem graça. Eu falei assim, depois eu falei para ela ainda, né? Eu falei assim, nada, só um feedback. Diminuir um pouco o tempo da apresentação. Tem pessoas que não vão aguentar. Já vi, sei lá, a gente queria ficar 2 horas, cara, atendendo. Vai chegar uma hora que a pessoa não vai escutar o que você está falando. Então, ou você está dando informação desnecessária, igual vocês falaram, né? Ou você está falando demais. Agora, se for o cliente que estiver conversando com você, ele está querendo um amigo e não está querendo comprar também. Então, assim... Isso é um ponto importante, né? Que, tipo assim, se você está falando e a pessoa está ficando entediada, né? Que ela dá sinais, né? Ela olha o celular, ela olha a hora... você está errando ali, você tem que estar de olho. Você está errando em alguma coisa, né? Ou você está falando coisa demais do mesmo assunto, ou você está falando assunto que não está atraindo a atenção da pessoa, provavelmente você ou o seu rapport não está legal, você está falando outra linguagem, a pessoa não se identificou. Você está empurrando alguma coisa para a pessoa que não é o interesse dela. E você tem que saber identificar isso. É muito importante a pessoa saber que está incomodando. É igual você falou, às vezes eu tinha um medo de estar incomodando. Tem que ter esse medo mesmo. Obviamente você tem que saber controlar e dosar ele ali no bom senso entre eu ser chato ou eu estar fazendo o meu trabalho, sabe? Mas você tem que identificar. E às vezes você pode estar perdendo uma venda porque você não identificou. E você também tem que saber isso. Já aconteceu de eu fazer uma venda, isso uns 7 anos atrás. Eu sempre fui muito focado em fechamento, sempre fui bom em fechamento. Aí eu estava lá no fechamento, eu estava vendo que eu ia perder a venda. E ali no prazo dentro do que eu estava olhando. E eu vendo, e o cara não queria comprar. A mulher já tinha comprado, mas eu vi que o cara não comprou. Bracinho cruzado, não sei o quê. Olhando o preço, falei, cara, não consigo arrancar a informação desse cara. Não consigo entender o porquê. Exato. E aí eu peguei e falei, eu lembro até hoje, que eu comecei a conversar um pouco com ele. Falei, tem uma praça aqui e tal, não sei o quê. É uma praça grande que tem lá no produto lá. E eu peguei e comentei com ele assim, falei assim, o que você gosta de fazer de esporte e tal? Eu tentei perguntar para ele soltar. Aí eu vendi. Foi na hora que eu vendi para ele. E eu não ia vender, tenho certeza que se eu não tivesse descobrido isso. Ele pegou e falou assim para mim, ele falou, cara, eu não sou muito de esporte não, meu negócio é skate. Nunca que eu imaginei que aquele cara andava de skate. Mas nunca. Aí eu falei, você sabia que a nossa praça tem uma pista de skate profissional feita pelo Felisberto, que eu não sei o nome, agora, na época eu não sabia, na nossa praça que tal dele. Você está brincando? Eu falei, vamos lá. Tinha um carrinho de golfe para levar no lugar. Entramos no carrinho, foi lá. A hora que faltou, cara, muito mata, não sei o que, vamos fechar o contrato. Olha que legal. E eu não ia vender para ele se eu não tivesse coberto isso. É uma coisa muito, muito contra-intuitiva. Você nunca ia imaginar ali. Skate, cara. Eu vendi pro cara porque ele gostava de andar de skate. Exato. Lógico também que eu tinha que ter o time de conhecer produto, saber isso, saber aquilo, para falar ainda na hora, né? Mas isso mostra que eu fiz o quê? Eu resolvi um problema dele. O apartamento para ele devia estar pensando assim, eu nem fico em casa, quem fica mesmo é meus filhos, tal, não sei o que, eu quero mudar aqui, deve ser longe da casa de alguém. Eu não solucionei nenhum problema dele. A hora que eu falei da skate, ele falou, que vou ter uma pista profissional no quintal de casa, basicamente, comprou. Então é solução de problemas, velho. Eu passei por uma situação parecida com essa. A gente passou por alguns meses de reserva das unidades do Big Garden até efetivar as vendas, né? E aí eu tive um cliente que ele chegou a reservar 2 unidades. E aí quando a gente foi conversar depois poder efetivar o contrato, eu vi que ele já não estava querendo ficar com as 2 unidades. E estava aqui, ali, mudou a situação e tal. E a gente acabou conversando numa boa. Falei, não vamos falar sobre venda, vamos conversar. Na conversa, o que eu entendi? Naquele meio tempo, 2 meses que rolou entre a reserva e a efetivação do contrato, a mulher dele resolveu que não queria mais morar no sobrado que eles moram. Ela queria mudar para um apartamento para o centro. Então, ela estava inconformada que ela estava precisando de um apartamento para ela morar e o marido dela estava pensando em apartamento para investir. E estava lá no ouvido dele, vamos achar um apartamento de morar, e precisa coisa atrás disso. Depois você vê investimento e tudo. Eu falei, então, eu entendi que aquele não era o momento de Big Garden. A necessidade dele naquele momento não era Big Garden. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu conheço esse corretor que é de confiança, essa construtora eu confio bastante aqui, ele vai te indicar alguns produtos bons para você conhecer e possivelmente você morar, e aí depois a gente conversa. E aí deu 15 dias, ele me ligou. Falou, vamos seguir com o Big Garden? A gente voltou para sentar e conversar. Ele conversou com os corretores.
apresentaram 3 oportunidades bem legais para ele de moradia. Então a mulher dele ficou muito mais tranquila que, meu marido foi atrás de ver a nossa moradia. Já estava encaminhado, estava só dependendo de fechar uma proposta ou outra com o vendedor. Aí ele tirou esse peso que era o que estava atribulando ele. Agora ele falou, agora eu consigo seguir com o Bee Garden. E aí ele efetivou a venda do Bee Garden. E normalmente o que faria? Um corretor que às vezes não tem essa sensibilidade. Não. Tenta empurrar todo o custo. Aqui, porque isso aqui que você tem que comprar mesmo, tal. E a gente trabalha com um público, cara, você quer vender para esse cara de novo? Recorrência, né? Nós trabalhamos muito isso. Eu prego muito isso dentro da Bravo, né? No comercial e nos vendas. É recorrência. Tanto que a gente tem um NPS muito alto, inclusive tá bem bacana. E a gente trabalha muito essa parte porque, assim, cara, eu não quero vender a todo custo. Eu quero que o meu cliente esteja satisfeito. É diferente. Se não é o momento dele de compra, velho, vamos ver o que vai ser bom para ele. Igual o Thales fez ali, vai lá, eu vou tentar resolver seu problema. A hora que você estiver num momento de compra, nosso aqui de investimento, produto você conhece, está aqui, as portas estão abertas, ele já sabe que a gente não está querendo empurrar alguma coisa para ele. Até porque não precisamos, né? Com toda humildade, né? Não precisamos, porque o produto já se vende, é sensacional, não tem nem o que falar. Mas eu acredito que eles têm que saber disso, tem que partir de você. Ele tem que ter confiança em você. Na pessoa, né? Aí esse era um lado que para mim, ser engenheiro era bom. Pelo menos é o meu perfil de vendas. Eu não vendo pela emoção. Eu não quero vender emoção. Eu não quero que a pessoa fica encantada com o Bee Garden, achar fantástico e ele tomar uma ação, uma atitude ali por emoção, impulso. E aí talvez quando ele chegar em casa ele comentar com a mulher, ou ele esfriar mais a cabeça, ou ele pensar em alguma outra coisa, passar uma semana, passar um dia, uma semana, um mês. E ele vê que, poxa, não foi legal esse investimento. Aí todo boleto que chegar para ele todo mês, ele não vai ver que, olha que legal, estou com um patrimônio meu aumentando, uma possibilidade de rentabilidade lá na frente. Ele vai ver, olha que trabalho que o Thales empurrou para mim. Olha o trabalho que eu estou tendo com a minha esposa por causa disso. Engraçado, não sei se você conhece um termo chamado, eu sei inglês, eu não sei como é que é a tradução, que é buyer's remorse, que é remorso do comprador, né? E isso acontece, para o pessoal pesquisar em casa até, que com bens de alto valor, né? Então, quando você acaba empurrando uma compra emocional de alto valor, né, para a pessoa, a chance dela sofrer desse fenômeno que é conhecido já no mercado de remorso de compra é muito grande. E tem um estudo disso também que é bem interessante. Procura lá o termo que vai agregar para vocês, né? E é engraçado que é exatamente isso, cara. Se você fizer uma venda emocional, a chance da pessoa se arrepender da venda é muito grande. Exatamente. E aí acontece o que o Yuri falou. O tamanho que a Bravo quer crescer aqui em Maringá, se tudo der certo e caminhar bem para isso, a gente vai ter vários empreendimentos aqui em Maringá. Então, se você se queimar com o cliente agora, empurrar um negócio para o cliente agora, ele não vai ter recorrência. Né? E a intenção nossa é continuar vendendo e ampliar. E o cliente entendendo quão bom é o produto, automaticamente ele vai querer continuar sendo nosso cliente. Até por isso é o perfil do nosso empreendimento, né? A gente dá uma solução 360 graus para o investidor. Qualquer coisinha que ele pensa, isso, está resolvido. E aqui lá, tem. Isso aqui, fica tranquilo que está resolvido. A sensação é tipo, cara, eles pensaram em tudo, né, velho? Exatamente. E aí fica mais fácil de ter recorrência. E é bacana que é bem isso mesmo. A gente tem alguns clientes que investiram em Videodoro, investiram no Garden. Inclusive, eu estava no evento do Garden, né, dos NFT, lá na entrega para os nossos clientes. Aí já veio o cliente e falou assim, viu, cara, não esquece de ir no próximo lançamento. Viu? Longe de mim querer falar de negócio agora. Então, eles mesmos já vêm e eles também têm essa percepção do nosso trabalho, né? De falar a verdade para eles, né? Sim. Inclusive, teve um cliente nosso, né? Que veio recentemente conversar comigo com o Evandro, né? Essa parte de vendas, assim, alguns clientes eu e o Evandro acabam atendendo. E ele mesmo falou. Ele falou assim, cara, eu faço o que vocês mandam. E ele veio falar de comprar um imóvel comigo lá numa situação. Eu falei para ele, eu acho que você deveria fazer isso, tal e tal, tal dele. E na visão dele, eu tava perdendo dinheiro. Tipo assim, de vez eu falar alguma coisa. Ele falou, Yuri, mas daí não é pior para você? Eu falei, não tô falando que é bom para mim, tô falando que é bom para você. Exato. Isso aqui é bom para você. Se eu fosse você, eu faria dessa maneira. Aí ele, beleza, entendi. Então, assim, ele já sabe que ninguém quer passar a perna. Sabe? E eu acredito que tem muito disso no mercado, né? O cara tem um medo, né? São investimentos altos. Você não vai colocar 1 milhão na mão de alguém que você não tem confiança, né? Perfeito. E quando acontece isso conosco e tem essa recorrência, cara, é o melhor do mundo. É um validador muito forte, né? Muito forte.
E aquela questão também que eu comentei de você apresentar a ideia, de querer que as pessoas entendam o conceito que a Bravo está trazendo para o empreendimento, para Maringá. Porque se você simplesmente vender Bee Garden e aquele não for o momento da pessoa comprar o Bee Garden, quando for o próximo lançamento da Bravo, você não vai conseguir vender aquilo lá, porque você só falava de Bee Garden. Agora, se ele entendeu a ideia, o conceito, o que a Bravo está trazendo atrás dos empreendimentos, pode ser o Bee Deodoro, pode ser o Bee Garden, pode ser qualquer outro Bee que a gente vai lançar. E aí fica muito mais tranquilo também. A pessoa entendendo a ideia que você comentou. Fala para mim, o que é o próximo bom investimento? Que eu tô lá. Independente se é o Bee Deodoro, o Bee Garden. Ele já entendeu que existe uma ideia por trás, né? Tem o lastro, vamos dizer assim, ali, né? Que é o Bee Garden, o Bee Deodoro, enfim, o empreendimento. Mas existe uma ideia por trás disso, né? E aí, quando o cliente ele entende isso, ele compra essa ideia. Vamos dizer assim, igual o cara que gosta de iPhone. Ele tem uma história por trás daquilo ali normalmente. O cara fala assim, cara, eu gosto do iPhone por causa disso, daquilo. Ele é aquele cara do sentimento da marca mesmo, né? Então... Fidelizou, né? Exato. E se ele comprou a ideia do iPhone, não importa o que a Samsung fizer, que ele vai continuar comprando iPhone. Eu era um anti-Apple, sabia? E daí, errado. Hoje eu tenho tudo da Apple também, porque a experiência é muito diferenciada. Exato. O que você mais gosta do Bee Garden, Thales? Isso é dificílimo. Isso é dificílimo. Quando a gente estava vocês estavam comentando, né, que às vezes o cara fica 1 hora falando, 1h30. Eu era assim no começo. É que muita coisa para falar. O Bee Garden tem muito diferencial. Tem muita coisa legal. Só fazer uma pausa, falando para quem está ou ouvindo ou assistindo a gente em casa, que não conhece os empreendimentos da Bravo, entra lá no nosso site serbravo.com.br e dá uma olhada nos empreendimentos que a gente tem, só por curiosidade, para vocês entenderem com mais propriedade do que a gente está falando. Desculpa, te cortei aí, tá? Não, perfeito. Mas realmente tem muito diferencial. Tem muito né? diferencial. E aí, no começo, eu queria falar tudo do Bee Garden. Tudo. E aí ficava uma conversa super grande. Monótona, né? Porque... muita coisa a pessoa não atingia ela, entendeu? Estava pensando, se você fosse vender, por exemplo, meus pais. Vamos lá, pensa nos meus pais. Aí você já é um corretor que você já entende que você tem que entender um pouquinho a pessoa para você atender. Então você sabe que eu fiz 33, então meus pais devem ter o quê? Uns 55, 60. Uma pessoa de 55, 60 anos é um perfil já mais velho. Será que eles são acelerados ou eles são mais calmos? Pô, já trabalhou muito na vida, agora querem ficar mais de boa, receber os amigos e tudo mais. Você vai pensar, não, acho que ele vai ser esse perfil mais tranquilo, deve gostar de juntar os amigos e ficar de boa. Aí você apresenta o Bee Garden para ele e você fala do Sports Bar que tem lá. É uma coisa fantástica do Bee Garden. Aí você fala, você pode chamar seus amigos aqui, tomar ficar num momento gostoso. Tem churrasqueiras lá também, você faz uma carne, também é um ambiente super gostoso. Salma, minha mãe, tem aqui uma cozinha super equipada para cozinhar, tudo. Olha que momento gostoso, vai poder estar com o seu pessoal e tudo. E aí, não tem conexão. E aí depois você descobre que os meus pais têm um estilo de vida saudável, que eles não comem carne vermelha, não bebem bebida alcoólica, e minha mãe não gosta de cozinhar. Só que você julgou que você entendia o cliente, que você conseguia oferecer uma coisa boa para o teu cliente, e você falou de churrasqueira, falou de sports bar, de lugar para cozinhar. E aí não atingiu nada minha mãe. Só que se você tivesse conhecido um pouquinho melhor seu cliente, tivesse tido aquela conversa prévia lá e tudo, você não precisaria falar dos 500 itens que tem no Bee Garden que são diferenciais. Você vai entender que a academia chama a atenção dos meus pais, eles fazem parte do clube da corrida, lá ele vai poder se exercitar. Tem também a piscina, eles gostam também de relaxar da piscina. Aí você não precisa falar das 500 coisas que tem no Bee Garden, você fala da academia. Você fala da horta, minha mãe ia adorar aquela mini horta, porque ela faz umas coisinhas diferentes. Não cozinha coisa grande, mas faz umas coisinhas diferentes. Fala da piscina, pronto. Então, o que eu gosto do Bee Garden? Eu gosto de tudo. Vou falar de tudo pro meu cliente? Não. Vou entender se a academia vai atingir ele. Eu tive, uma das primeiras conversas que eu tive no começo do ano, foi em março, se eu não me engano, foi com um palmeirense. Eu identifiquei que ele era palmeirense. Pouquinho antes, o Palmeiras tinha jogado a final do Mundial num sábado, meio que na hora do almoço, contra o Chelsea lá. E aí eu, sabendo disso, comentei com ele alguma coisa no sentido de, já pensou, se você faltou mais cerveja para você acompanhar teu jogo lá, você pediu cerveja, achou que ela ia chegar antes do jogo, chegou no meio do primeiro tempo. E aí, você ia perder um tempo perder um tempo da final do Mundial do Palmeiras para descer lá no térreo para poder pegar a sua cerveja, e aí, isso não ia ser legal. Então, olha que bacana, no Bee Garden tem um espaço do iFood. Tem uma portaria 24 horas que ela vai receber a sua comida lá e vai ter um locker que vai ficar
sua compra do iFood separada lá, tranquilo. Que aí quando der o intervalo do jogo, aí você desce. Você não precisa descer correndo lá porque o cara do iFood tá te enchendo o saco. Ele falou, putz, é verdade, eu não ia parar no meio do jogo do Palmeiras de jeito nenhum. Ia deixar esquentando a cerveja, mas eu não ia descer. Então, para ele, não ia fazer diferença eu falar que tem uma sala de ferramentas lá no empreendimento. Inclusive, se atrasasse o iFood, você poderia descer no mercado que tem dentro do... É verdade. E pegar sua cerveja também. Se né? compra lá no mini mercado. Então pode ficar tranquilo. Você vai poder ver o Palmeiras perder. Você vai poder ver o seu jogo tranquilo. Eu acho que para mim essa foi uma das grandes lições também da conversa hoje, Thales, que eu já vi muita gente que fala exatamente as mesmas coisas. Porque o pessoal vai falar pro cliente, ele fala o que é bom para ele, na visão dele, que ele acha que mais tem valor. E não é isso. Se você faz o script igual, né, Yuri? Você está fazendo errado. Por quê? Porque dependendo da pessoa, uma coisa tem mais valor que outra. E aí que está a grande sensibilidade do vendedor, né? Conseguir identificar rápido, com poucos diálogos, né? Com pouco tempo, literalmente, de diálogo ali, já identificar tal, e arriscar as oportunidades, os diferenciais que tem mais chance de conectar com a pessoa, né? Eu não diria arriscar, perdão, mas você tenta o diálogo. Se não vir naturalmente, eu acho que não é feio você fazer algumas perguntas chaves. É claro que não é uma pergunta direta que não tem contexto nenhum. Uma pergunta mas você de validação, fazer, né? Exato. Bom senso ali vai ajudar, né? Mas não tem problema você perguntar. Mas o mesmo. cliente vai ver, olha, ele está preocupado em entender o que eu realmente quero. Ele não vai querer enfiar qualquer coisa aqui em mim. Ele Isso quer é Dale entender Carnegie, hein? Também. Isso é Dale Carnegie, hein? Fiz curso da Dale Sales, especificamente. Acabei semana passada. Ah, legal. Inclusive, um abraço pro pessoal do Dale Carnegie que eu já convidei. Se ver esse episódio, vocês estão convidados de novo. Pessoal muito fera. Tem que muito vir. Legal. A Laís acho que vai começar semana que vem o curso. Legal. Recomendo, foi bem legal. Validou bastante coisa que eu já tinha feito, estava fazendo, mas agregou bastante também, várias coisinhas. E realmente, isso é uma parte. Fazer perguntas chaves. Entender pessoal, dele. tem que vir. Já convidou? Já convidei o Guilherme Amaral e convidei a Carol? A Rejane. Rejane. Mas é isso aí. Então, Thales, dá por favor o último recado para o pessoal. Pessoal que está ouvindo a gente, que chegaram até aqui, que com certeza acharam o episódio muito interessante. Uma última dica assim, que você daria para quem está começando, às vezes está meio desacreditado, às vezes não acertou muito o momento da venda, então não conseguiu ter muitos resultados, está pensando em desistir, enfim. Dá um recado para esse pessoal que está ouvindo a gente. O recado que eu daria é: venda é resolver o problema. Então você precisa entender qual que é o problema do teu cliente. Não necessariamente às vezes o problema, mas o desejo dele. O que ele está buscando ali e você atender. As pessoas não compram apartamentos. Elas compram uma possibilidade de aumentar um patrimônio. E aí ela pode ser que compre um apartamento, compre uma casa e outra coisa. Aí vai fazer diferença se você apresentou bem o apartamento, ela vai comprar o teu apartamento. A pessoa compra a possibilidade de ela ter uma rentabilidade mensal, ali todo mês pingando um dinheiro a mais para ela na conta. Pode ser um fundo imobiliário, pode ser um aluguel de outra forma convencional, pode ser uma aposta esportiva igual todo mundo está fazendo, pode ser através de um Big Garden. Aí cabe a você entender isso. Então a pessoa não compra o imóvel. Ela busca, através do imóvel, resolver um problema dela. Cabe a você entender qual que é o problema dela e assim você resolver. E eu adicionaria até uma coisa que eu li, que eu achei muito bacana, a filosofia dos 3 Is. Is. Primeiro, seja interessado. Então, seja interessado, converse, ouça a pessoa, entenda o que ela gosta, o perfil dela, mostre interesse pelo que a pessoa está falando com você. Então, primeiro, seja interessado. Se houver oportunidade, que consequentemente, se você demonstrou interesse pelo que a pessoa está falando, existe uma chance grande de ela querer saber de você também. Aí o que você faz? Aí é o segundo I, seja interessante. Então, você tem que ter conteúdo. Você tem que saber conversar, você tem que entender um pouquinho de cada coisa para você poder desenvolver uma conversa. E aí a pessoa entender que você tem uma autoridade sobre certo assunto ou ela sente confiança em trabalhar com você, mas é o segundo passo. Seja sempre interessado. Depois, se possível, interessante. E, por fim, nunca seja interesseiro. Não seja interesseiro. Não vai querendo vender já para a pessoa. A venda é uma consequência de uma conversa muito bem organizada, muito bem alinhada, em que a pessoa vai olhar para você e falar, realmente, isso aqui atende a minha necessidade. Aí você vira para ela e fala, se você tem essa necessidade,
e ela tem sua necessidade, por que não comprar? Não tem por que não comprar, entende? Então eu vou meio que nessa linha. Gere valor. Exatamente, gere valor. Se ela vê valor, é uma consequência a compra. Top. Excelente, muito bom. Yurão, quer dar o recado final para a galera aí? Pessoal, ó, você viu? Ele faz às vezes agora dele, né? Ah, é. Pessoal, ativa o sininho. Ativa o sininho, segue o canal, se inscreve lá, porque eu estou fazendo as vezes do Gabriel e não sei fazer isso direito. É isso aí. Então, se você gostou, se você acha que tem alguém que iria se beneficiar, iria aprender algo com esse episódio, por favor, envie esse episódio para a pessoa, fala para a pessoa seguir a gente nas plataformas aí de áudio e vídeo, né? No YouTube, a gente está no Spotify, Amazon Music, a gente está no Apple Podcasts, no Google Podcasts. E se inscreva, ative o sininho. E muito obrigado aí, Thales. Foi um prazer ter você aqui hoje. Acho que a gente conseguiu o objetivo do podcast, que é gerar muito valor para quem está ouvindo a gente. E até a próxima. Exato, obrigado pela oportunidade. Acho que foi bem legal o papo mesmo. E espero que o pessoal faça igual a gente comentou no começo, né? Ouça tudo. Isso aqui eu consigo aplicar, isso aqui eu não consigo aplicar, isso aqui é interessante. Molde para a sua forma e espero que, de alguma forma, consiga contribuir um pouco para quem está ouvindo. Se isso melhorou 1% na vida de alguém ali, já valeu a pena. Se você melhorar 1% por dia, a chance de dar muito certo é grande. Show. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.